empregabilidade aqui no Canadá, né? Eu acho que é entender muito bem qual área você vai entrar aqui, né? Então, assim, ler as job descriptions que tem hoje no LinkedIn, Monster, todos esses aplicativos de vagas, né? Qual que é a que mais se aproxima com o que você quer fazer, né? E tentar ler essa job description e transpor as suas qualidades, né, que você tem dentro do seu resumê baseado nessa job description, né? Então, vai te dar um direcionamento e vai te favorecer muito mais a ser elegível, a ser contactado por um recruiter, né? Eu acho que isso é o primordial, eu acho que é o principal e foi onde eu mais demorei para entender, né? Por que eu precisaria de ter um currículo diferente para cada vaga, né? Que parece simples, mas na prática é muito difícil. E outra coisa, perder a vergonha. Cara, eu sou um cara extremamente introvertido, cara. Tenho vergonha, não gosto de ficar falando muito. Pode parecer que não, mas sou introvertido. E, cara, perder a vergonha e fazer networking, cara. Networking, cara. Assim, se você está procurando emprego, você tem que fazer pelo menos 3, 4 networks por semana. 3 mínimo, coffee chat ou evento, o que for. No mínimo. Se puder fazer 5, 7, melhor ainda. Né? Network, expandir sua rede de contato. Porque você está chegando num país e você não tem contato nenhum. No Brasil, todo mundo te conhece profissionalmente. Né? Então, aqui você precisa montar essa rede de novo. Mostrar quem é você. Quem é o Maurício que está chegando no Canadá? Quais são as qualificações dele? Né? Cara, conversa. O que você pode entregar aqui, você pode entregar, né? Quais são as suas experiências, né? O que você já fez, né? Então, assim, nessas conversas, cara, eu recebi indicação para, fulano de tal tá com uma vaga lá, tal, aplica lá, eu te indico aqui. Abre portas, cara, né? Ser proativo, né? Se interagir, né? Não sumir, né? Por exemplo, né? E, cara, se você é o envergonhado da parada igual eu sou, cara, estratégias, cara. Mira ali, ó, tem a bancadinha de sanduíche lá. Tem um cara ali na bancadinha de sanduíche ali. O cara também é meio envergonhado. Então vai lá, encosta no cara lá. Pô, o sanduíche tá bom, não sei o quê. E começa a puxar papo, né? É uma malícia ali que você vai pegando aos poucos, né? Legal. Saber quebrar o gelo, cara? E, cara, acho que terceira e última, resiliência, cara. Saber não querer chegar aqui no topo, né? Eu acho que tem uma transição, tem gente que consegue chegar já no topo, cara, parabéns, né? Mas eu acho que na grande maioria a gente começa a nossa carreira tudo de novo, né? Só que assim, né? É uma velocidade muito maior, né? Então, em um ano você vive 30 anos da sua vida, né? Então você vai desde o estagiário até o gerente de projeto. É verdade. E, cara, e é o que eu falava pra minha esposa, cara. Assim, primeiro ano parecia que eu tava aqui já há 10 anos, cara, de tanta coisa que você vai fazendo, né? E vai acontecendo. E vai acontecendo, cara, né? Então, e a resiliência, né? O psicológico tem que estar muito forte pra isso. Cara, eu faria de novo. Eu nunca me arrependi. Mesmo assim, andando 2h30 da manhã, voltando do restaurante, cara, faminto e com meus pés inchados e assim, zumbi. Eu nunca pensei, porra, que droga, eu quero voltar pro Brasil. Eu nunca pensei. E de novo, eu não tô... Eu tenho a minha mágoa com o Brasil, eu tenho muito ressentimento, entendeu? Hoje em dia eu tô um pouco melhor, mas assim, eu não tô falando nada da vida do Brasil ou de qualquer coisa do tipo. Eu tô falando que para mim, eu não estava feliz e desde que eu vim para cá, mesmo nos momentos de maior dificuldade, eu nunca pensei em voltar. Nunca, né? Então assim, se o preço para estar aqui seria passar por tudo isso de novo, eu faria. E o passar por tudo isso de novo, sinceramente, porra, eu tinha 33 anos, certo? Eu já estava casado há 12. Eu consegui chegar naquela escala profissional padrão do Brasil, entendeu? Que a gente vai para a faculdade, decide uma profissão e aquilo que você vai fazer pro resto da vida, entendeu? E você sobe, você começa a ganhar dinheiro, aí você compra um carro, compra um apartamento, aí vai pro barzinho, viaja para
para Paris e é isso aí, né? Assim, dependendo, claro, da sua estrutura social para te levar aquele caminho e dependendo de como você decide gastar o seu dinheiro ou o que seja. Mas eu com 33 anos, cara, vim para cá, fui de novo para a faculdade, me saí muito bem, me formei com honras. E eu tinha me saído muito mal lá, assim, me saído mal no sentido de que eu achei que eu não conseguia estudar, eu achei que eu não conseguia produzir, então eu não ia para as aulas, entendeu? Vim para cá, fui para a faculdade de novo, cara, me saí bem, me formei com honras. Trabalhei num restaurante, servi o Guilherme Del Toro e o Michael Douglas, entendeu? Voltei lascado para casa, andando, comendo resto de pizza que o pessoal deixou para take out, mas não levou. Mas voltei, para casa 2:30 da manhã, do outro lado do mundo, entendeu? Em Toronto, comendo pizza, depois de ter trabalhado no restaurante. E aí trabalhei numa livraria, aprendi uma porrada de coisa, comecei a ler pra caramba, trabalhei num hotel, trabalhei como sales manager, trabalhei agendando viagens, tô trabalhando com mídia. Então, assim, teve muito sofrimento, cara. Teve muita rejeição, entendeu? Em tudo que eu apliquei. Até nessa última vaga de mídia, a galera não entrou em contato comigo, entendeu? E isso bate muito em você, a parte da tua confiança, a parte do teu emocional. É muito difícil achar que você está fazendo bem o suficiente, entendeu? Que você vai chegar lá e você se esforça tanto, cara, e você pensa, porra, talvez eu vá conseguir. E você aplica e você é rejeitado e você pensa, porra, cara, é difícil, bicho, é difícil, mas ao mesmo tempo... voltando para a história do México e das aulas de português, eu acho que é romântico, entendeu? Então, assim, para mim tem dado certo. Eu passei por vários momentos que foram desafiadores financeiramente, profissionalmente. No começo da pandemia eu pensei que eu não fosse poder continuar aqui. Se eu tivesse perdido o meu trabalho, eu não poderia, né? E eu acho que é incrível, cara. Eu adoro a minha vida aqui, eu adoro a cidade, eu acho que eu encontrei o meu lugar no mundo, eu acho que eu encontrei a pessoa que eu sou, entendeu? Eu acho que a pessoa que eu sou hoje em dia, as minhas ideias, as minhas opiniões, o meu caminho, é a pessoa que eu sempre deveria ter sido. Assim, a pessoa que eu nasci para ser, entendeu? E que agora eu estou feliz, eu sinto que a minha trajetória daqui para frente é o que eu estava esperando para a minha vida e que eu não tinha encontrado no Brasil. Cara, que legal, cara. História muito boa, cara. Muito boa. E eu achei bacana também, Bruno, que você falou de várias coisas aqui que até são temas que a gente trata na mentoria. Você falou sobre o networking, que é importantíssimo aqui. Tem muita gente que não reconhece o valor disso, mas cara, é fundamental você fazer networking aqui, abre muitas oportunidades. Você falou outra coisa também que eu falo bastante também na mentoria, que é sobre não diminuir o seu trabalho, cara. Não achar que o seu trabalho, não importa se você está varrendo ou se você é diretor de uma empresa, cara, não diminua, não desvalorize essa oportunidade que você tem, porque primeiro, se você tem os mesmos hábitos, né, se você está fazendo as mesmas coisas, dificilmente você vai ter um resultado diferente. Então tem que partir ali e falar, cara, se eu estou aqui, eu quero algo melhor, então não tem jeito, tem que mudar ali a sua rotina, os seus hábitos, o que você está fazendo, estudar, se aperfeiçoar no que você está fazendo. E, cara, e outra coisa também é essa determinação, cara. Resiliência, né? Nossa, isso aí, cara, é importantíssimo para quem vem para cá e quer procurar uma oportunidade melhor. E para fechar aqui, Bruno, no nosso quadro aqui, que é o sal na neve, para o pessoal que não sabe aqui, é uma das formas de você tentar ali limpar a sua calçada, a rua ali. Funciona, método bem. Funciona bem, que é você jogar ali o sal na neve. E pegando o gancho com isso, eu queria saber de você, Bruno, quais são as dicas que você dá para o pessoal que procura novas oportunidades aqui no Canadá? Quais são as dicas que você daria para tirar os obstáculos do caminho, para aumentar as chances de conseguir algo melhor? Cara, eu acho que uma delas é algo que eu já comentei mais cedo também, é de que entender de que é difícil para todo mundo.
Porque a partir do momento em que a gente começa a enfrentar os obstáculos e que a gente pensa que está sendo muito difícil para a gente, que eu estou sendo rejeitado o tempo todo, e aí você vê, pô, mas o Bruno está lá e está trabalhando como mídia nessa empresa, os 2 caras trabalhando na parte de project management e tudo, e já vieram para cá com os PRs, entendeu? Cara, não, foi muito difícil, ainda é muito difícil, entendeu? E a partir do momento que você entende isso, você começa a aceitar de maneira menos fatal as suas derrotas ou as suas rejeições, né? Então, a primeira, eu diria, continuar perseverando, né? A segunda, e que está bem relacionada a isso, é não desistir. Cada um tem os seus objetivos, cada um sabe onde o sapato aperta. Então, eu entendo muita gente que decide para voltar para o Brasil ou mudar de caminho, e isso é normal. Para mim, eu sabia que o meu caminho era esse, né? Então, mesmo quando as coisas não saíram como eu queria, eu gostaria de ter começado como trabalhando numa agência de marketing, mas o meu caminho foi diferente, né? E ainda assim, eu queria continuar aqui, então continuei tentando fazer acontecer, né? E eu acho que a outra coisa, cara, seria tentar colocar a cara a tapa sempre que puder. E, de novo, isso também varia muito porque pessoas têm personalidades diferentes, né? E isso era algo que não era parte da minha personalidade, mas foi algo que eu vi que eu poderia usar em minha vantagem aqui. Era sempre levantar a mão, sempre falar, sempre poder falar nas reuniões, sempre poder falar, sempre poder apresentar os trabalhos, sempre poder entrar em novos projetos. E é surpreendente como as pessoas acabam te dando a oportunidade mesmo quando você não tem ainda a experiência ou capacidade de fazer certas coisas, né? O fato de que você está se colocando disponível para fazer aquilo que você está tentando, mesmo que você não faça bem, mesmo que você não faça bem de primeiro, mesmo que você não tenha oportunidade, se você se coloca disponível o suficiente, as pessoas vão te dar essa oportunidade, né? Eu acho que, pelo menos na área profissional, essas são as 3 coisas que eu acho que é o que tem me feito ter algum tipo de resultado. Antes de mais nada, eu acho que a pessoa tem que ter um inglês quase que perfeito. Ser professor de inglês no Brasil. Porque, por incrível que pareça, você chegar aqui com inglês bom, às vezes não é suficiente. Se você tiver um inglês com accent, né, que é um sotaque perfeito, lhe abre portas também. Porque ele já vai identificar, esse cara tem um accent muito parecido com o nosso, então ele mesmo dele não sendo, ele é uma pessoa, vamos dizer, familiarizado com as coisas que acontecem aqui. Então, primeiro, antes de mais nada, ter um inglês perfeito, o mais perfeito possível que você consiga ter. Segundo, como você pode fazer esse processo de validação dos seus diplomas todo do Brasil, tudo pelo correio, você tem que fazer sua validação primeiro no Brasil. Tá? Não quando você está aqui, porque quando você está aqui você não vai poder falar com o diretor da sua escola, da sua universidade, você não vai poder dizer o que você precisa, então você tem que resolver isso tudo do Brasil. E eu ainda digo mais, se eu tivesse vindo aqui de novo, eu acho que você tem que fazer essa primeira prova que eu fiz aqui no Canadá, já lá no Brasil, que é de preferência, a única que dá para fazer no Brasil é o MCC EQ1. Você tem que fazer essa prova lá, porque quando chega aqui, você, teoricamente, já tem onde trabalhar. Eu não tive isso quando cheguei aqui. Você já é visto como trabalhar. E para colocar a cereja no bolo, eu acho que você tem que chegar aqui como PR. Porque uma coisa que eu esqueci de comentar é que você pode ser aprovado em todos os exames, mas se você não for um PR, você não entra para o CARMS, que é a entrevista final, que dá direito você a disputar a vaga na residência. Então, eu acho que o Canadá só vai tratar você realmente sério se você for um PR. Então, e aí existe a outra coisa. Se você é um recém-graduado no Brasil, e você, vamos dizer assim, com o score do Express Entry, do Federal Skill Worker que você tem, que é você tem uma especialidade, você geralmente está com mais de 24 anos, geralmente você não tem o tempo de trabalho que eles pedem, que são 3 anos, que você está recém-formado. Então, a chance de você vir com PR para cá está nos seus primeiros 3 anos depois que você terminar a faculdade, que depois é praticamente impossível. Eles vão pedir que você tenha um francês também, que você... Ou então que você fez como eu fiz, vim para cá com a cara e a coragem, começa a cultivar o seu networking, falar com todas as pessoas e que você ganhe o seu PR aqui. Mas eu acho que o ideal seria,
São essas 3 coisas. Tentar conhecer o máximo possível dos médicos da sua especialidade, que eu ainda por cima, eu sou... Nessa comunidade eu sou, vamos dizer assim, severamente julgado, porque eu falo para as pessoas, você é recém-formado, acho praticamente impossível você conseguir vir para cá. Porque primeiro, como eu estava falando, se você é recém-formado, tem que ter alguém que financie essas provas. Então, ou você tem uma família que pode financiar tudo, ou você fez esse dinheiro no Brasil. Se você fez esse dinheiro no Brasil, você tem que ter trabalhado. Então, como eu estava te falando, o ideal seria um médico recém-formado, que fez uma especialidade, que levantou algum dinheiro, que tem um inglês perfeito, que fez a primeira prova no Brasil de validação, e que já chega aqui com um PR. Aí eu acho que você está muito bom, porque você está preparado para entrar na entrevista médica de cara, e você só faz as provas e participa da entrevista como todo mundo. Aí você vai ter que cultivar o seu networking. Aqui, que como eu lhe falo, se você tiver tudo isso e também não conhecer pessoas aqui, você também não consegue. Então, é meio que aquela situação do ovo e da galinha. Se você vem cedo, você não tem um networking, mas se você vem tarde, você tem especialidade, mas você não está na idade correta, e você vai ter que trabalhar mais para poder pegar o PR. Então, é uma situação muito delicada. Exatamente, A aplicação seca, aquela que sim, você viu lá a job description e mandou... no meu entendimento, ela tem que ser menos de 10% do esforço de alguém que está procurando emprego. Né? 10% ou menos do seu esforço vai ser para isso. Os outros 90% você vai distribuir em melhorar a sua presença online, e aí especificamente LinkedIn. Né? Então, assim, ser ativo, postar coisas, comentar, participar em grupos, né? Porque ali você vai começar a construir a sua rede, né? O seu network vai acontecer ali. Fazer network mesmo, né? Então, assim, entrar em contato com as pessoas, fazer o famoso coffee chat e tal, fazer esse processo. Essas 2 coisas, eu diria, elas têm que ocupar a maior parte daqueles 90% lá que a gente estava distribuindo, né? Digamos, sei lá, 70% dos 90 vão ser para isso, e os últimos 20 que sobraram vai ser para você colocar o seu currículo disponível em algumas plataformas que tem por aí, né? Especialmente daquelas da área em que você está atuando. Então, assim, de modo geral, isso te dá uma cobertura, uma abrangência maior, e aí você tem muito mais chance de chegar perto do emprego que você quer, de fato, né? E assim, depois que, né, eu comentei, fui fazer isso para mim e tal, consegui. Os 2 lugares que eu tenho atualmente, que eu trabalho atualmente, tirando a minha empresa, eles foram via recruiter, né? Não foram vagas que eu apliquei, foram vagas que as pessoas chegaram em mim. Foi bem interessante. Então, dica número 1, sempre pesquisem o máximo que vocês podem. Não fique só nas redes sociais, vai no site da imigração, busque a informação direto do site, a informação oficial. Não faça como eu, que vai acreditar no primeiro consultor que você vai pesquisar. Busque a informação, porque, né, como já foi falado, o Canadá tem mais de 50 programas de imigração. Então, às vezes, você não sabe da informação e fica empacado num programa. Às vezes, vai só saber do programa de caregivers também, vai achar que é o único programa para você e você não sabe que tem um leque de variedade. A outra coisa, se for decidir, né, pelo caregivers, foquem em achar família, e não vai ser fácil, principalmente se você não estiver no Canadá ou se o seu inglês não for muito bom, mas tenta melhorar o seu inglês para você ter uma comunicação, porque eu acho que o mais importante na entrevista tudo bem, sim, são as suas qualificações, é a sua postura, mas é muito da sua comunicação, da sua transparência com a família, da família sentir que ela pode confiar em você, que eu acho que é o mais importante. Então, eu daria essas 2 dicas. E é isso, gente. Não existe... Tô brincando, não é que não existe, mas o programa de caregivers é um dos programas mais baratos que tem para imigrar para o Canadá. Então, se você tem um perfil, se você acha que você pode, segue firme no propósito e não desiste, porque é igual eu falei, achar família não é fácil. Passar pelo programa também não é fácil, tá? Porque muita gente acha assim, já consegui o visto de trabalho, vai ser fácil. Agora, pronto, já tenho o visto de trabalho, minha vida tá resolvida. Não, não é. É difícil você completar os 2 anos, mas
vou dar o mesmo conselho que uma filipina me deu lá atrás. Foca na sua residência. Depois você pensa o que você vai fazer. Em tudo que é área que você quiser atuar aqui no Canadá, o ideal é você já começar a pesquisar essa área aqui, entender como é que funciona essa área aqui. E se quer ser caminhoneiro, o que você precisa para ser caminhoneiro? Se você quiser ser um executivo, sei lá, trabalhar na área de farmacêutica, saber o que precisa aqui também. Não chegar aqui achando que você vai ter essa função e do dia para a noite você vai entrar ali. Não é assim. Você vai quebrar mais a cara ainda. Entendeu? Se preparar, estudar bastante o inglês, porque você apesar do inglês aqui, ou então francês, né, também, né? Você pode ir para Quebec lá. E se você puder fazer isso lá no Brasil já, você vai cortar bastante esse tempo. Não é chegar aqui, tentar aprender o inglês primeiro, você vai aumentar o seu tipo assim, a sua estadia num lugar onde você não queria estar. Né? Porque é muito importante isso. Se você vem já preparado, já tem uma noção do que vai acontecer, você já vai entrar na área que você quer mais cedo. Né? Eu sempre já trabalhei com carro, sempre gostei de carro, até demorei um pouco mais, por causa daquele negócio. Não, primeiro é o dinheiro, vamos deixar entrar o dinheiro aqui, e não estava tão feliz assim. E hoje, você dentro da minha área, eu trabalho às vezes 10 horas, e não sinto que trabalhei 10 horas. Tem hora que eu boto lá para tocar, poder ir para casa, senão eu fico ali, minha esposa me liga, vem embora, desculpa, não tinha visto, eu não vi a hora. É que você realmente ama o que você faz, né? Isso assim, Aí é diferente, né? Exatamente, como até falo para todo mundo. Se você é um exemplo, advogado no Brasil, e você quer ser carpinteiro aqui, e você se realiza profissionalmente, vem pra cá, mas faz isso aí, do que você gosta. Agora, vem pra cá, fazer uma coisa que você não gosta, você vai ser infeliz lá e infeliz aqui. Vai ficar batendo cabeça, vai se frustrar muito. Muito, vai ser infeliz dos dois lados, né? Né? É aquele negócio, eu sempre fiz muito isso. Estudar, trabalhar essa área de ter o conhecimento do que você vai querer ser aqui, para poder chegar aqui e diminuir o tempo que você vai passar. Tá. Bom, eu vou repetir algumas porque para mim é fundamental. É o networking no LinkedIn. O que eu teria feito, eu já teria começado lá do Brasil, né? Mesmo sabendo que eu estaria vindo para o college, mas eu já teria começado lá do Brasil. Porque hoje eu penso assim, se eu tivesse começado lá do Brasil, às vezes eu conseguisse fechar um emprego com uma empresa para sair empregado e pegar o PGWP de 1 ano e o negócio tá resolvido. Poderia ter economizado um curso aí, né? Engatilhado. E é um curso, assim, é bom lembrar, assim, que ela falou. Custo gigante. Quando você não é PR, o custo de um college é 3 vezes mais, né? 2 a 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, assim, eu começaria de lá, já hoje, assim, tô pensando. Cara, networking, assim, você não tá assinando nada com ninguém, você tá conversando. Então, não interessa se amanhã você decide não vir, você vai, sei lá, para a Austrália. Você fez o networking. E o mundo é muito pequeno. Mas assim, demais de pequeno. Então, façam esses contatos. Aí, para quem, eu diria assim, também para quem talvez já está aqui, quando aplicar, sempre fazer essa busca. Será que eu acho no LinkedIn da empresa o dono da vaga? Manda mensagem, pede para conversar. Então, assim, eu acho que tem 2 tipos de contato, né? Aquele contato sem interesse, onde você não tem nenhuma vaga atrelada com a empresa daquela pessoa, você só quer saber realmente como que ela chegou lá, qual foi o passo, perguntar de certificação, por mais que você já saiba, pergunta de novo, faz tudo isso. E tem aquele contato onde, puxa, eu vi essa vaga, eu sei que você provavelmente é o dono, ou conhece quem é o dono dessa vaga, e eu tô levantando minha mão, queria me mostrar que eu tô aqui. Essas 2 coisas eu achei que fizeram muita diferença para mim. Procurar por brasileiros, eu acho assim, eu falo, quando eu vim em 2014 eu fugia de brasileiro, porque meu foco era aprender e treinar inglês. Então assim, não que é chato, não, é que o meu foco era aquele. Hoje eu tenho o maior prazer de encontrar e fazer amizade com brasileiro, porque a gente se sente um pouquinho em casa e a gente se ajuda muito aqui. E como eu falei, eu já ouvi de todas as empresas que eu já trabalhei, inclusive dessa que eu já ouvi de uma sócia. E, cara, eu adoro trabalhar com brasileiro. Eu fui indicar uma pessoa, a pessoa falou assim... Ela me perguntou, é brasileiro? Eu falei, ela falou, nossa, eu adoro trabalhar com brasileiro. Então, assim, a gente tem uma reputação boa. Então, procure pelos brasileiros, bata um papo. Quando você for aplicar para alguma vaga, sempre dá uma perguntada antes de aplicar para a galera, porque a gente tem um processo para fazer referral, que a gente tem que fazer o referral antes.
depois a gente até consegue pegar o seu currículo e mandar, mas a gente não consegue fazer o referral formal, vamos dizer assim. Eu vi isso para as Big Four, né? Que eu falei com ele, falou, cara, fala comigo agora, depois. Então, assim, eu não vou ser hipócrita, não. Isso é porque a gente ganha dinheiro por trás disso, tá? Mas mas é porque assim. Mas o sistema acho que trava também, não é? Se você fizer depois, não é? Eu não sei, pelo menos. Eu nem consegue, no meu caso, eu nem consigo fazer depois. O que eu consigo é você me manda seu currículo por e-mail, eu tento achar a pessoa no RH e encaminho, mas não fica aquela trilha de auditoria formal. Não fica formalizada. Então, mas dá pra fazer também. Eu fiz pra uma amiga anteontem isso. Ela falou, eu já apliquei. Eu falei, tudo bem, me manda seu currículo, eu vou caçar a pessoa aqui no RH. Mas então, assim, procure. Não tenha vergonha de pedir para as pessoas de fazer o referral. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar assim, não posso, não quero, não gostei de você. Tudo bem, não, a gente já está acostumado a levar. Então, não tenha vergonha de pedir, porque o referral, às vezes, ele te dá aquele empurrãozinho a mais que você precisava de alguém conseguir, pelo menos, ler o seu currículo, né? Para não parar ali no robô. Mas o que a gente fala para os nossos mentis também, tanto eu e Felipe, assim, é para... Beleza, você pode pedir o referral ali, mas espera um pouquinho, né? Você não vai chegar no cara de primeiro, eu tô te conhecendo agora, já coloco. Tem que dar uma namoradinha, né? Eu falei, cara, calma. E normalmente, eu acho assim, pelo menos o que acontece comigo e o que eu faço com as outras pessoas, né? Quando alguém vem me procurar, eu só quero saber da empresa, não para aplicar para alguma vaga, a pessoa quer conversar comigo, eu converso com a pessoa e já falo, cara, se você vir alguma vaga e quiser referral, me avisa. Eu abro essa porta, né? Então, assim, deixar a pessoa abrir a porta. Quando alguém vem para mim e fala assim, olha, eu vi uma vaga, eu tô interessado. A pessoa só vem conversar comigo assim, mas eu queria saber da empresa. Que era a minha abordagem com as pessoas. Eu jogava o verde. Se a pessoa falava assim, eu posso fazer o referral, me fala aí que eu faço o referral. E é o que eu faço normalmente com as pessoas. Você viu? Eu pergunto, você já aplicou? Não aplicou? Vem cá que eu faço o referral. Então, você não vai pedir, mas você chegou, comentou com a pessoa, eu vi que você trabalha lá, eu vi uma vaga, achei interessante. Como que é trabalhar aí? Indiretamente, assim, você jogou ali pra pessoa. Ela pode... Forma educada, empatia. Só falar assim, olha, trabalhar aqui assim, assim, assado, vai lá, aplica. Você volta, você vai lá e aplica, tudo bem. Ou a pessoa pode virar pra você e falar assim, vem cá, te faço o seu referral. Então, assim, você não pediu, mas a pessoa entendeu. Pode ter certeza, a pessoa, ela entendeu e ela vai abrir a porta ou não. Tá, então, bom, vou começar com a minha dica da área de atuação, então. Claro. Tá, primeiro lugar, se você pretende sair do Brasil... você é músico, que você pretende vir para cá, eu diria que realmente tenha um curso superior. Tá? De música. De música. Se já puder investir isso lá no Brasil, já vai antecipando. Lá no Brasil. Ou se você quiser vir fazer um college aqui, de música, sim, também. Mas se você não tem essa pretensão, venha formado. Também porque, se você for aplicar para o self-employed, vai contar pontos. Já tem por aí, tem isso também. No meu, né? Eu não tive que fazer nada da pontuação, né? Por causa do meu processo foi diferente. Mas vai contar na pontuação, né? E conta muito, né? Então, é a primeira coisa. E quando às vezes eu falo isso para alguns músicos, eles já até meio que desistem. Sabe? Quando eles perguntam pra mim. Não tem essa cultura ainda no Brasil, né? Não tem. Eu tenho vários amigos meus que são formados, obviamente, em música, mas a grande maioria não é. Mas também talvez seja por causa de não ter música nas escolas. Isso é verdade. Tem música nas escolas particulares lá. Aqui tem. Na pública já, né? Desde pequeno. Meu filho tá na pré-escola, já tem aula de música lá. Já tem aula de música. Assim, nem pré-escola, jardim, né? Kindergarten, tem aula de música lá. Eu não sei, 2, 3 semanas, uma coisa assim. Exato. Então, eu poderia dizer que na questão profissional, essa é a dica preciosa que eu falo para eles, sabe? Para quem quiser vir para cá. Tenha um curso superior. Porque isso vai te contar muitos pontos também para imigração. E também, se você for dar aula, que na verdade é uma coisa que é mais fácil para a gente conseguir no início, você vai ganhar mais com isso. E também você aumenta muito mais as chances de você ser contratado. Sim. Porque realmente, se você não for formado, aí você tem que arriscar sorte mesmo. Porque isso eu vejo, é nítido. Isso é nítido nas escolas aqui. Eu não imaginava que fosse assim. Mas realmente é desse jeito. Isso que eu falo. Outra coisa, né? Tem que chegar falando inglês, né? Tem que falar inglês. Já abre muitas portas aqui, né? Sim.
abre muitas portas. Então não adianta pensar que vai chegar aqui, não falo nada de só inglês. Só tocar e a galera vem. Tocar. Não. Sou o guitarrista super virtuoso. Não. Não importa o estilo que você toque, você tem que falar inglês. Porque você precisa se comunicar com as pessoas, você precisa se comunicar com o contratante, você precisa se comunicar com o dono da escola, ou com seus alunos, ou com outros músicos, a banda, se tiver uma banda, vender seu serviço, negociar. Você precisa falar inglês. Você precisa falar inglês. Nem que seja, sabe, tipo... A sobrevivência avançada, digamos assim. A sobrevivência muito avançada. Ou o francês, né? Ou o francês. Se quiser ir para Quebec, o francês. Né? Apesar que Montreal fala muito inglês, né? É bem lá e meio, né? Pela experiência que eu tenho, assim. Eu achei Montreal... Eu tive Montreal uma única vez. Mas eu achei lá bem... Eu ouvi muito inglês lá também. Não, eles falam, mas eu acho que é o mesmo esquema da França, assim. Eles preferem que você fale francês. Isso é a minha percepção. Eu fui lá 3 vezes também, posso estar errado também. Eu vou uma pancada da galera de Montreal. Quebec eles falam inglês, mas eles não falam. E é o quebecois, né? Que é o negócio, é o francês lá que eu tenho amigos meus que é diferente. É diferente. Tem um sotaquezinho, você tem que se ligar. Com certeza. Seriam as dicas que você daria para essas pessoas? Primeira coisa, planejamento, procurar profissionais, seja na área de carreira, seja na área de imigração, seja na área de intercâmbio, que possam te orientar, né? É um país de oportunidade, mas planejamento, porque as coisas mudam muito rápido aqui, né? Covid, sem Covid, já mudava muito. Agora muda mais ainda. Então você tem que ter um plano A, um plano B, analisar bem o seu perfil, né? Ver que às vezes a pessoa faz um projeto todo em cima da esposa e na verdade é o marido que é a estratégia. Né? E acontece muito isso, né? Porque as pessoas estão focadas que o estudo legaliza e não o trabalho. E não é verdade, é o trabalho que legaliza. E na consultoria que ajuda com isso? Eu falo na hora, não, né? volta, ele vai estudar. E a pessoa fica, oi. Falei, como assim? Eu quero pagar, você tem que me resolver minha vida. Você tem que falar que eu quero. Não, então assim, a gente fala isso, a gente deixa bem claro, falar com o cliente, né? Dar opinião e falar, olha, é melhor você estudar, porque quando você estuda, ele tem direito a aplicar em 1 ano. Senão você vai ter que estudar, fazer 2 anos de college, você só vai poder legalizar daqui a 3 anos, já vai perder pontos por idade. Aí são os 15 pontos que você vai ganhar por um college, você vai perder pela sua idade. Então põe ele para estudar você. Porque ele se torna plano principal. E você é o Coringa, a Coringa. Aproveitando isso agora que você falou de idade, Terry, lá que é pra jogar muita bomba, né? Os concorrentes não devem estar de olho em mim. Mas tudo bem. Já que vai jogar bomba, né? Aquela bomba clássica também, né? Que eu vi, inclusive, você fez outro dia. Imigrar depois dos 40, é possível? É possível. Qual que é a questão do imigrar depois dos 40? Que as pessoas focam muito no Express Entry. Ok? Mas vamos lá. Eu tenho um perfil no Express Entry. Eu vim pro Canadá, estudei, tenho 40 anos. Hoje eu vou estudar. Tenho um inglês muito bom, tenho um mestrado, eu tô pós-graduado. Você pode fazer um mestrado por a província, BC ou aqui, outras províncias. E você pode muito bem também aplicar pelo Express Entry. Por exemplo, se você tiver um nível de inglês alto, não pontua por idade, mas você consegue chegar nas casas dos 400 pontos, faz uma LMA, você tem 50. Faz um provincial, faz um foreign worker, faz um international student, né? Faz um tech draw, um BC, por exemplo, alguma coisa assim. Tem caminhos, mas se você tiver mais velho, a tendência é sempre um programa fora do Express Entry, através do provincial. Ou tente usar o cônjuge. Talvez você é mais novo, tente usar o cônjuge. Verdade. Muito bom. Lembra, o programa de Ontário, por exemplo, não leva em consideração a idade. Por que não? Verdade. Terry, te agradecer. Obrigado mesmo pela presença, cara. Foi muito bom, gostamos bastante. Obrigado pelo convite. Pelo nosso papo aí. Desculpa pelas brincadeiras aí. Nada, eu falo, cara, por mim, assim, é um tema que pra gente é interessante, a gente agrada também. Acho que a gente futuramente, a gente pretende ao vivo, a gente vai te chamar com certeza pra abrir. Tem muita coisa pra falar. Assim, nossa, eu podia ficar aqui conversando às 7 horas. Tem tanto programa, tanta histórias, né? E anos fazendo isso, a gente vê cada história, a gente vê mudança, né? Da imigração, a própria imigração, abrindo mão de algumas regras que eram antes diferentes, né? Então, não, só as histórias dos humanitários, você pode escrever, não um livro, não, vários livros. Eu quero escrever, um dia eu vou escrever livros, né? Eu quero escrever um livro sobre os bastidores no escritório, né? Porque o que a gente articula pro bastidor, o que a gente faz para defender o cliente é impressionante. A gente sempre vai um passo além para ajudar. Lança o livro e vem aqui, lançar o livro. Já fica o convite aí, cara. E Terry, se você quiser fazer também um merchan aí, fica à vontade. A gente dá as pessoas entrar em contato, terryferreira.ca, a gente tem Instagram, WhatsApp, Telegram.
Até o TikTok a gente tá agora, inclusive tem vídeo bombando com 100 mil visualizações. Então a gente tá em todos os lugares. Nosso site tem muito conteúdo no nosso blog. Nós temos um blog, nós temos um seminário que chama TFA Talks, que a gente faz de temas específicos. É de graça, é online, você pode cadastrar. A gente faz. O próximo vai ser agora dia 9, se eu não me engano, de fevereiro, vai ser sobre BC, programa de BC, British Columbia. A gente já dá dicas de como imigrar através do trabalho como especialista de carreira e sobre os estudos. Então a gente dá em conteúdo, tá vindo mais novidades aí, então é só entrar em contato. E o melhor lugar para você ter informação atualizada simultaneamente é o Instagram ou o Facebook, que a gente posta ali. Né? Tá, para mim, assim, para falar sobre o mortgage, se você que quer fazer essa profissão, se você gostaria de prosseguir com essa profissão, é uma profissão ótima, o salário é bom. O nível de estresse é alto. Você tem que estar preparado para sofrer pressões. É porque é a vida das pessoas em jogo, né? Exatamente. Mas é uma ótima profissão. Eu gosto muito. O salário depende da sua produção. Normalmente pode ser entre 60 e o limite é o céu. Mínimo 60 mil e o limite é o céu. Tem gente que faz milhões trabalhando com mortgage. Então, assim, é uma profissão muito boa, mas é isso, né? Tem que ter o perfil, né? Tem que ter o perfil, tem que ser bom. Tem que ser bom vendedor, tá? Não adianta só... Não se vende sozinho o produto. Ele tem que ser bom vendedor. Eu acho que é um ótimo... Você pode procurar o curso aqui no... Tem online tem o Seneca College que oferece, tem o George Brown College. E, basicamente, é isso. Ou então, para você entrar no banco, hoje em dia, o banco não quer mais ninguém que começou. O banco já quer todo mundo que esteja pronto, que já tenha nome, principalmente. Aí ele te oferece um welcome package. Você pode ali... Eles querem comprar o teu passe. Mas é quando você já tem clientes, porque ele já quer seus clientes para vir para o banco. Então essa é a primeira parte, eu acho uma ótima profissão. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é só colocar no Google ali como How to Become a Mortgage Agent in Ontario. Só você colocar no Google que você vai encontrar todas as informações. Qual é a minha sugestão e minhas dicas? Primeira dica de todas, gente, trabalhar no seu credit score. Não atrasar pagamento. Nunca ultrapassar os limites. Não ficar fazendo shopping around. Qual é o melhor cartão de crédito? Aí vai para 5, aplica para 5 cartões de crédito. Não faça isso. Pesquise antes de tomar qualquer decisão. Também minha sugestão é que você procure profissionais qualificados. Essa daí eu tenho que bater nessa tecla. Tem que bater. Não adianta o seu melhor amigo, ele não é especialista no assunto. Ele não pode te ajudar, porque cada situação é única. Para o mortgage, cada situação é única. O seu credit score não é igual ao do Felipe. Não é, você pode um 734, outro 721, então nunca vai ser igual. Até marido e mulher, eles fazem a aplicação junto e eles ficam super assim, querendo saber qual do meu marido. Às vezes tem um 749 e outro 733. Então não é igual. Então cada situação é única. E acreditar que você vai vencer, que você vai conseguir comprar. Muita gente também é muito pessimista, acha que nunca vai conseguir. Flávia, casa só para 5 milhões de dólares aqui no Canadá, não tem condições de comprar. Então, procurando as pessoas certas, a gente vai te dar todo o atendimento e todo o apoio. E sim, praticamente eu levo o cliente desde o começo até o final. Então eu ajudo em todas as questões ali, a minha equipe toda, trabalho com vários corretores brasileiros e também com advogados brasileiros. Então a gente pode te dar toda a assistência realmente para você comprar a sua casa própria aqui no Canadá. Eu acho que a dica é geral, mas encaixa muito pro fotógrafo, qualquer profissional em qualquer área, né? Cara, tem que estudar muito. Está sempre estudando. Quando você para de estudar, você vai ficando para trás. Sim. Então, não tenha medo de estudar, não tenha medo de investir em você, porque quando você vai estudar, você está investindo conhecimento em você. E aí a gente fala, não vou estudar porque está muito caro o curso, não sei o que, não sei o que. Você está deixando de investir no seu conhecimento e em você. E uma coisa que eu reparei é que eu comprei muitos cursos aí no ano passado e no ano retrasado. O meu trabalho, eu falei, né? A gente cresceu 325%. Então, isso é reflexo dos estudos que eu venho fazendo. Estudar fotografia, estudar edição de imagem, estudar business e marketing. Porque o fotógrafo não é o fotógrafo, ele é a empresa. Ele tem que pensar como empresa, agir como empresa. Ele tem que... Um estudo que eu dou para os meus alunos é como que um CEO se comporta. Ele acorda que horário? 5 horas da manhã? O que ele faz? Que livro ele lê? Com quem que ele almoça? O que ele faz para o negócio dele? Quantas reuniões ele tem? É isso que eu tenho que fazer. A mesma coisa.
acordar cedo, vai ler um livro, vai estudar, separa um minuto e organizar a agenda. Porque as pessoas começam a adicionar coisas e não organizam o seu tempo, não organiza a agenda e no final do dia não foi produtivo. Não fez nada, né? Não fez nada. Então, a dica maior, assim, eu acho que é estudar. E através do estudo você começa a aprender, ter outras mentalidades, aprender como administrar o seu negócio e, claro, não desistir, né? Porque vai ter muita dificuldade, muita. E todos os fotógrafos começaram um dia com 0 seguidores e com 0 fotos de portfólio. Eu comecei assim e a maioria dos fotógrafos que a galera vê aí e que se inspira também começaram assim. Mas o negócio é que começaram e não desistiram conforme foram aparecendo as barreiras, a dificuldade, né? Porque se você desiste, você não escreve a sua história. Sim, ela ficou no passado. Eu tinha a mesma percepção que uma grande maioria tem, de que independente do nível que você tem de... Eu sempre batendo no inglês, que foi o que eu mais sofri lá atrás, né, 2007, de que existe oportunidade, mas é necessário que você pague um preço, que você venha preparado. Sempre desconfie daquele vendedor de sonhos muito fáceis, sabe? Você não vai encontrar... Você não vai encontrar facilidade. Eu tenho amigos que trabalham também como consultores educacionais, que ao invés de eles contarem as coisas boas do que eles vão encontrar aqui, ele começa ao contrário. Ele começa a falar das coisas ruins, as barreiras que vai encontrar. Ele começa pelas barreiras para deixar muito em alerta o que você vai encontrar aqui. Então, se você não fala inglês, você vai encontrar dificuldade para arrumar trabalho, você vai precisar se colocar à disposição para fazer trabalhos que talvez você já não faz há muito tempo, que você não estivesse disposto a fazer, mas entenda que é parte do seu desenvolvimento aqui. O Canadá, ele é muito mais do que só o seu perfil profissional. Ele vai te desenvolver como ser humano. Como o nosso amigo falou que está com muita vontade de vir, vem com bastante vontade, mas vem entendendo que é um país de muita oportunidade, que recebe muito bem, mas com muitas barreiras culturais. Então pesquise. Pesquisar é o principal. Eu sei que vocês vão sentar lá na agência que está ajudando vocês, com consultor educacional. Chega na sua casa e pesquise o máximo de informações possíveis. Não aceitem qualquer sonho muito fácil. Isso não existe freelance. Não existe almoço grátis. Não existe. Então venham preparados. É importante dizer que tem muita gente assistindo que eu sei que talvez não se sinta agora preparado financeiramente. É importante a parte financeira, de fato mas eu não acho que ela tem que ser a principal barreira, não tem que se preocupar com isso. Eu acho que a vontade é o principal. Se você tiver a vontade de fazer acontecer, em algum momento isso vai acontecer se você estiver preparado, se você se desenvolver. A oportunidade está aí para todo mundo. Olha, o exemplo que eu dou novamente é essa minha amiga que eu falei da limpeza, né? Engraçado. Como ela tá ganhando dinheiro, tô dando um exemplo de uma profissão, tá, gente? Como você tá ganhando dinheiro na limpeza, como você conseguiu cobrar acima da média, ter clientes já, uma agenda lotada. Quando você for ver o que você quer trabalhar no Canadá, eu diria sempre, a primeira coisa, pesquise. Então, ela já chegou com pesquisa. Um exemplo bobo esse da limpeza. Quais os produtos que eu utilizo? Como é que eu faço? Como é que eu concilio o cliente? O que é que eu faço para desempenhar esse trabalho mais rápido? Como eu ter, botar 3 clientes num dia? Então, assim, como consultora educacional, você quer ser consultora educacional, o que é que eu preciso entender sobre o ensino canadense? Como é o ensino canadense? Diferente do Brasil, né? Como eu posso ter contato com escolas, as agências? Você vai ter que estar nesse meio, né, nesse meio educacional, entender bem a respeito dos colleges, dos programas, entender o mercado de trabalho, que você vai ter que entender um pouco. No momento de você orientar seu aluno, você vai ter que falar para ele. Né? Tipo um de TI. Honestamente, eu não vou indicar um profissional de TI para o Atlântico, gente. Honestamente. Eu indicaria outra região, não lá. Né? Eu tenho que saber o que é que o mercado está precisando dessa área para eu colocar o estudante naquela região. E sim, você tem que ter um conhecimento básico de imigração, né? O consultor educacional não é consultor de imigração, não sou regulamentada, mas eu tenho que entender pelo menos o básico para eu, no momento do aluno perguntar, eu vou ter o PGWP, por exemplo? Que é a pergunta que sempre ouvi isso. Sim ou não, é público ou privado? Que tipo de instituição é essa? O curso é full time, não é full time? Você tem que saber disso, tá? Então, planejamento financeiro, eu diria que é super importante. Escolha a instituição de acordo com o seu bolso, porque eu não quero que você venha para o Canadá passar perrengue. Né? Quando você escolher a cidade também, pesquise, eu diria que o aluguel é o mais importante, vai ser a sua despesa mais alta do Canadá. Então, pesquise o aluguel, comece de baixo. Gente, comece. Você acha que, Paulo, eu só tenho o dinheiro do college e uma folgazinha. Cara, não vá para uma casa 3 quartos, vá para um apartamento de 2 quartos, depois você se muda.
né? Tudo vai mudar quando o college acaba. É isso que eu digo. Quando o college acaba, tudo muda. É outra fase da vida, né? Vai ser outra... Os dois trabalhando, vai ser outra vida que vocês vão ter. E é repetitivo, Não ache que você vai aprender inglês no Canadá. Comece a estudar aí do Brasil. Faça... Chegar do zero. Não é impossível, mas você vai passar mais perrengue, né? Vai sofrer mais. Invista. Estude em escolas canadenses. Hoje, por conta da pandemia, é maravilhoso. Você pode estudar online, em escolas canadenses, aulas ao vivo, né? Você melhorar. Pelo menos chegar aqui no Canadá, digo assim, não zerado. Sabe como é? Tipo aquele básico pro intermediário. Você pode fazer isso. Coloca uma meta. Tem gente que sai 1 ano, gente. 1 ano estudando. Sai do básico e vai pro início do intermediário. Agora, com foco, né? Com força, com determinação. É querer, gente. É querer. Se era verdade ou não. Mas agora veio outra pergunta. Qual a diferença do público pro privado? Explica pro pessoal lá no Brasil. Isso é bem interessante. Assim, o college público é pago, que tu me fala é de graça. É público, pago, né? Mas ele recebe renda pública. O governo dá fundos, né? Pro colégio público. Então é por isso que o colégio público tem uma estrutura melhor. Então, mas é mais caro também, assim, do que o privado? É mais caro. Você vai ter direito ao PGWP. E agora, é outra estrutura que você tem. E a gama de cursos é maior. Então, geralmente, colégios, por exemplo, aqui de Toronto, os colégios privados, tem excelentes cursos, são excelentes instituições, gente. Agora, não dá direito ao PGWP e o leque de cursos é menor. Entendeu? Geralmente é curso na área de business, na área de TI, na área de turismo, hospitality. Por exemplo, curso na área de saúde, né, em colégio privado. É só em Quebec ou alguns do Atlântico. Tem alguns de BC que tem, Vancouver tem, alguns cursos na área de saúde, mas o leque é menor. Eu apliquei para ser professor no colégio privado. Vamos ver. Eu já não faço pouca coisa, né, cara? Mais uma coisa pra fazer. Eu falei, eu quero ver, nem que eu quero ver como que é, eu quero ter essa experiência, entendeu? Porque eu falei, tudo que tinha, eu não tinha, obviamente, experiência, mas tudo que precisava ali, certificação, mestrado, tinha tudo ali de qualificação, só não tinha experiência. Deixa eles escolherem, depois eu faço a entrevista, network, não sei o quê, vamos ver. E eles querem justamente isso, o profissional como você, que atua na área, porque assim, todos os professores, que é muito legal do college, eles atuam na área. Todos os meus professores de business, de marketing, atuavam em marketing. Então, por exemplo, lá em London tem um time de hockey, o London Knights. Então, um dos meus professores, ele era do departamento de marketing do time de hockey da cidade London Knights. Uma outra professora era do marketing de um time e tal. Então, assim, atuavam na área. Então, o que eles ensinavam ali, davam exemplos, é o que eles estavam passando, o que é bem interessante. E aí, só voltando para esse programa novo, o que é que está nebuloso ainda? Que as pessoas precisam ter em mente. Não sabe ainda se o cônjuge vai ter work permit durante esse período. É diferencial isso aí, né? E se o filho vai ter direito ao acesso à escola. Que é importantíssimo também. Então, assim... Mas provavelmente, né? Porque se não fizer isso, é um programa de solteiro, né? É um programa de solteiro. Eu acho que vai. Que não é o que o Canadá quer. Vamos lá. Se eles querem gente... Porque, assim, o que acontece infelizmente, gente criam esses programas em determinadas áreas, o pessoal consegue sair. Sim, Então eles querem que o profissional ele fique. O Terry até falou isso, né? Falou assim, cara, ele explicou bastante. Galera que quiser entender sobre isso, vê o podcast do Terry. A gente conversou bastante sobre essas províncias, tem que ficar lá um tempo, não sei o quê. Eu não quero falar sobre isso, que é bem complicado, deixa ele lá. Mas eu entendo o que você tá falando. E se você imigra, por exemplo, um programa tipo federal, não, que você vai para qualquer parte do Canadá. Mas se você imigra para um programa provincial, você, querendo ou não, tá declarando ali que você tem interesse em ficar na província. O Terry falou isso. Se ficar evidente, se eu me lembro da conversa, que você, no início, agiu de má fé, que você não tinha perspectiva de ficar na província, você pode até perder seu PR. Eles falaram que você já foi de má fé, entendeu? Então, sempre seja honesto e íntegro, né? Que as coisas acontecem. Por isso que eu digo também, uma consultoria de imigração é muito importante nesse aspecto. Tipo assim, a Rai Bonjour é consultoria educacional, mas eles têm parceiros, consultores de imigração, que é paralelamente. É paralelo, tem que andar conjunto. Né? O aluno, quando fala, ele tá lá com o college, foi aceito, vai dar entrada no visto, ele precisa de informações para o visto. Eu dou informações gerais, como consultora educacional. Paula, tal documentozinho, né? Não, aí você vai ter que ver realmente com um consultor de imigração para entender detalhes. Paula, você sabe aí a respeito da turma, mas eu quero tal programa X e tal lugar. Fale com um consultor de imigração. Muito bom. Faça sua análise. Eu digo assim, é um investimento. Mas o que é o café? O café, que na verdade pode ser over coffee, tomando café ou não, é um bate-papo. Ele tem primeiro um propósito. E o propósito depende do momento de jornada de Canadá que tu quer.
tu estás. Por exemplo, uma pessoa que está vindo para o Canadá, como é que ela pode usar o Coffee Chat? Tu precisa entender de Canadá, de caminhos de imigração, entender como funciona a tua área. Então, depois que tu ouviu o episódio do podcast aqui, vamos dizer que tu te interessou pela história da Laura ou pela história do Vitor, que é da tua área de TI. Tu vai procurar ele no LinkedIn e vai falar, olha a questão do propósito, a questão de não sair mandando conexão. Eu ouvi teu podcast, adorei a tua trajetória, gostei disso, sou de TI, tô querendo vir pro Canadá. Tu topa um bate-papo virtual via Skype, Teams, pra tu me contar um pouquinho mais. Então, essa é a abordagem, tu vai preparar uma lista de perguntas. O que essa conversa vai te dar? Informação, networking, alguém que lá adiante. Esse é o cenário 1. Cenário 2, estou no Canadá, quero entrar na minha área, em Roma como os romanos. Se tu quer ser um gerente de marketing no Canadá, tu precisa conversar com o maior número de pessoas que são gerente de marketing hoje, para entender o que elas fazem e o que elas não fazem. No Brasil, a gente trabalha 12 horas, tu entrega 12 coisas. Aqui tu trabalha 8 horas, tu entrega 8 coisas. Então não adianta tu chegar numa entrevista e sair dizendo, eu fazia XYZ. Tá, mas eu não tô pedindo XYZ, eu tô pedindo X. Então, tu precisa entender o que é esse X. Tu vai abordar, quer entrar em marketing, vou mandar uma mensagem no LinkedIn para brasileiro, não brasileiro, pro marketing manager, tenho esse background, quero entrar na área, me conta um pouquinho mais sobre ti, topa um bate-papo virtual, e aí tu vai preparado, depois manda um thank you note, mantém essa relação. Ah, que legal. Foi até bom você falar, porque o pessoal no Brasil deve estar pensando, pô, mas eu nem tomo café, pô, como é que eu vou fazer um negócio desse aí, né? Então, assim, mas não é o pé da letra, né? E por que café? Porque essa era uma prática, agora a gente está em pandemia, mas 2, 3 anos atrás era sempre over coffee. Às vezes alguém convidava, vamos tomar uma cerveja, mas normalmente era um café. Então, como é que acontecia? O pessoal saía trabalhar às 5 da tarde e, vamos dizer, Rodrigo trabalha na área de marketing. Eu abordei ele no LinkedIn e falei, Rodrigo, me conta um pouquinho mais da área de marketing. Eu posso te encontrar no Starbucks, super comum tu ver, do lado do teu trabalho, às 5. E a gente faz às 5, às 5:30 um bate-papo. Eu pago o café e a gente toma um café para conversar sobre a área de marketing e o que tu tá fazendo hoje. Que é um costume canadense nesse café. É normal, a tradição normal. Se não quiser tomar café, toma um chá também. O café, a bebida em si. Cafeteria em tudo que é canto. É o de menos, né? Acaba que você mora. Eu também não tomava café antes de morar no Canadá. Depois aqui, meio difícil. A gente fala, vamos tomar uma cerveja pro nosso amigo. Aqui tu vai falar, vamos tomar um café pra esse profissional que tu quer fazer o networking. Ah, sim, legal. E lá é o seguinte, agora a gente chegou no nosso quadro Sal na Neve, que é esse quadro, os nossos convidados, eles dão dicas para ajudar o pessoal que está em busca de oportunidades aqui no Canadá. E aí fica à vontade, se você quiser dar dicas gerais ou dicas relacionadas à sua área. Com certeza, tem várias. Primeiro, a pesquisa, aquilo que eu falei. Segundo, invista no inglês. Eu troquei as configurações do meu celular, Netflix, tudo. Meu Google, minha vida virou inglês first. E comecei a eliminar o português. Por que isso? Tu começar a treinar o cérebro, vocabulário, isso aí tu já pode fazer de lá. Inglês nunca é demais. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, desculpa até te cortando, mas eu vejo pessoas que estão aqui, pra mim é muito estranho, cara, quando eu pego um celular e ele tá em português. Muito. Pessoa que já tá aqui, tem coisas, soa, até que o Felipe gosta de falar, assim, às vezes soa arrogante, né, porque, mas você convive aqui, você tá acostumado. Então, eu pego o celular, meu pai tava aqui agora, eu pegava o celular em português, eu não conseguia fazer isso, não, porque eu não sabia o que era o negócio. Porque você tá tão acostumado com o inglês, e isso é importante, a tua vida toda é inglês, você tá no ambiente inglês, você pode até falar português em casa com os seus amigos, assim, enfim, mas você tem que se adaptar à cultura inglesa. Mas desculpa, continua lá. Não, certíssimo, adorei que tu trouxe os exemplos. Segunda coisa é se expõe, put your face out there, que é como eles falam. Conseguir construir a sua jornada, não só profissional, mas bem sucedida como pessoa no Canadá, não é dentro de casa no computador, é se expondo, é errando inglês, é conhecendo pessoas, é observando, entendendo cultura. Tu pode começar a fazer, a gente já deu alguns exemplos de lá, mas é se voluntariar para qualquer oportunidade que aparecer, para tu conhecer pessoas, é abordar as pessoas no LinkedIn, é pedir ajuda. E não é aquela ajuda assim, quero ir para o Canadá, como faço? Quero emprego. É ajuda com propósito. Eu já pesquisei, eu tô com essa dificuldade. Olha, eu não sei se Calgary é um mercado bom para petróleo. Deixa eu achar alguém no LinkedIn que tá na área, eu tenho um currículo parecido e bater um papo sobre isso. Ajuda com propósito. Então,
Put your face out there, peça ajuda, se voluntaria, se expõe. Chegando aqui, frequenta, tem livrarias, eventos, observa, colégio dos filhos, conversa com os pais, puxa assunto. Esse aspecto social aqui, tem muita gente que é tímido e tudo bem. Tu não precisa sair fazendo 100 cafés. Mas faz um pequeno ciclo. O que te motiva? Eu gosto de fazer academia. Então tá, na academia, começa a dar bom dia, começa a puxar assunto com a pessoa do lado. Faça esse networking, cria essas relações. Legal essa pergunta. Como eu falei, né? Eu acho que sempre pensar estrategicamente como é que você vai, no seu plano Canadá, como você vai conseguir esse visto de trabalho, né? Como você vai vir para cá como o quê? Né? Como estudante, ou sua parceira, o seu parceiro vai vir como estudante. E daí, estando aqui com a permissão de trabalho, eu me coloco inteiramente à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, acho que vocês têm informação do meu nome e tal, bem fácil me achar nas redes sociais, para eu indicar para vocês. Eu fiz bastante contatos, né, nesse meio durante o tempo que eu tô aqui, e eu faço com muito gosto indicar, porque eu tive pessoas que tiveram lá por mim, e se eu pudesse essa pessoa para alguém, eu me sinto muito honrado. Mas também olhar nesses sites, né? Talvez nesses LinkedIn tu não vai achar muita posição aberta nesse ramo, talvez Kijiji, que o pessoal nem sei se usa ainda, enfim, ou no Job Bank, não vai achar muita posição para esse ramo. Mas se você entrar nos sites das federações, né, no órgão provincial que regulamenta o esporte que você quer dar treino, porque pode ser não futebol, pode ser outro esporte também, lá eles vão ter as posições abertas, porque os times, né, os clubes, mandam as posições para eles divulgarem, e além disso, pega a informação do time, liga pro pessoal, né, meio que enche o saco. Corre atrás, né? Me dá uma oportunidade, eu vou ali, eu tenho experiência como jogador, e que nem você falou, primeira oportunidade, às vezes na primeira oportunidade você não vai pegar o melhor time, vai ser o que tem, o espaço que sobrou, um treinador que vai faltar. Pode falar, põe o meu número à disposição aí, se um treinador ficar doente, eu venho, né, para cobrir. Mas vai ser assim que você vai começar a construir a sua carreira na área. E no começo é complicado, porque ninguém te conhece, você vem com um currículo sem experiência no Canadá e tal. Mas com o tempo, né, se você for insistente e isso for uma coisa que você realmente queira, eu nunca vi alguém falar, tentei ser treinador, tentei dar treino e não deu porque não tinha trabalho. Sempre não deu porque, tá difícil conciliar meu trabalho de dia, tenho que fazer hora extra, ou trabalho longe, ou fico muito cansado, ou tenho família. Entendeu? Mas não porque não tinha oportunidade. Então, isso, se é uma coisa que você queira fazer, eu acho que você vai ter total condição de conseguir fazer isso no Canadá. Eu acho que volto na questão de controle os seus processos, seja de carreira, seja de imigração, entenda disso, pesquisa, planeja. Eu acho que essa acho que é a dica que eu mais dou. Estuda inglês, para começar. Enquanto você está estudando inglês, ou francês, né? Eu puxo mais a sardinha pro inglês aqui. A gente puxava até os 3 primeiros episódios, a gente tem Quebec também, né? Então estuda inglês e francês. E aí, quando você tiver já tô matriculado, comecei as aulas, aí sim, entra num processo de planejamento e pesquisa. E tem que entender que aqui funciona diferente. Né? Uma das questões também é a multiculturalidade do país. Entenda que aqui as coisas não são pessoais. A pessoa não está fazendo isso porque é pessoal. A pessoa está fazendo isso porque é a cultura dela. Né? E até você entender isso, você vai quebrar muito a cara, né? Então, entender isso também faz parte do processo, né? Seja menos otimista,
né? Acho que mais realista. Então, se você conhece aonde você vai pisar, eu acho que vem mais a questão de ser realista do que otimista. Então, legal, eu quero ir para essa área, eu tenho habilidade para ir para essa área, né? Então, eu costumo falar que eu amo marketing, mas eu não tenho habilidade para marketing, né? Então, é uma coisa que eu tenho que pensar. E planejamento de carreira vai junto com o planejamento de vida. Não tenta separar as duas coisas, porque você está num país novo, você tem um impacto emocional muito grande, você tem um impacto financeiro muito grande, né? Você tem impacto de tudo quanto é lado. Então, se você estiver bem estruturado com essas questões, eu acho que você já vem mais adaptado, né? Mergulha na cultura canadense antes de vir, mergulha no Canadá, vive o Canadá antes de chegar. Né? E em todos os termos, né? Seja de carreira, seja de vida, de finanças, de tudo. Muito bom. E hoje tá fácil, né? Porque hoje tem informação em tudo quanto é canto. Bem, vamos lá. Primeira dica, siga o Cariocas no Canadá. A gente tá lá sempre falando mais groselha lá. Mas enfim, brincadeiras à parte. Bem, se você vem em família, se fortaleça sua família. Entenda a parceria com seu parceiro, com sua parceira. Converse com seus filhos, porque não é fácil, são desafios diferentes, né? Por mais bem preparado financeiramente você venha, é difícil, não é simples, não é como parece no Instagram. Então, se prepare emocionalmente, faça terapia, se puder, se prepare, sabe? E não é se preparar para o pior, mas é se preparar para as possibilidades que você pode ter aqui. E você vai sair da sua zona de conforto aí, então muita coisa muda. Outra dica que eu dou se você tem um bom nível de inglês e você tem interesse em aprender francês, aprenda francês e venha como PR. Faça o processo como PR. Não venha estudando. Se você vier estudando, abraça. Você vai se estressar um pouco às vezes, enfim. Mas a experiência de estudar também é bastante enriquecedora. Para mim foi bastante enriquecedor. Então, assim, entenda que aqui no Canadá você tem a chance de mudar de área, como eu mudei. Olha só, eu fazia nada a ver com isso, né? O Cid também outra coisa. Então, a gente mudou de área e a gente obteve um certo, humildemente, sucesso dentro do que a gente queria fazer, né? Então, estamos chegando onde a gente queria chegar. E você também pode fazer isso. Então, assim, você está infeliz na sua área, você quer trocar, vê um college legal, sabe? Busca referência e vem se reinventar aqui, sabe? Tipo, sem medo de, mas aqui não é o Brasil. Tipo, pra você mudar de área no Brasil é muito difícil, né? Aqui não é assim. É desafiador, mas não é impossível, nem tão difícil como é no Brasil. Então também fica essa dica aí. A minha dica já é de inglês. Eu sou o cara que enfiou o rabo nas pernas tentando passar o currículo e hoje trabalho com tradução. Então, não tenha medo. O inglês está ruim? Cara, estuda. Não consigo estudar? Vem esse e-mail. Aqui você dá a cara e você vai pegar. É isso. Agora, ninguém vem pra cá pro Canadá do dia pra noite, né? Então vai estudar sim. Se preparar, né? Se preparar. Vai estudar, vai se preparar. Não impeça o seu Exato. Não pare por causa de inglês, não mesmo. Mas é aquela coisa, quanto mais ciente do seu inglês, ou enfim, mais consciente do seu inglês você vier, a chance de você passar perrengue é menor. Você vai passar perrengue, mas você vai passar menos, né? E outra coisa, todo mundo acha que só de estar aqui vai aprender inglês. Não é assim. Tem pessoas que estão. Da cara estudando também. Tá? Exato. Vem aqui aprender por osmose. Não é isso que eu ia falar. Você toma o sol daqui. Assim. Tem pessoas que estão há 30 anos aqui, não falam inglês. E não só você brasileiros. fica facilmente na sua bolha. E eu ia falar mais uma coisa. Fundamental. Gente, se você vem estudar aqui, não se acomode. Você vai arrumar um emprego lá que vai pagar sua conta, bacana, vai pegar seu iPhone lá e tal, legal. Mas assim, não se acomode, cara. Se você não quer ficar nesse lugar, saia dele agora. Sabe assim? Lembre-se que você é brasileiro. Aqui, pelo menos em Toronto, tem muito imigrante. Eles não têm o mesmo sangue nos olhos que você tem. É verdade. Isso é um diferencial. Já sai na frente. Isso é um diferencial, sem dúvida. Então é isso, assim, se dedique. Não deixe pra última hora pra arrumar o seu co-op, seu internship. Tudo, não deixa pra última hora. Tenta desde já. Mas meu co-op começa só em abril, vou começar em janeiro. Não, começa em abril do ano anterior.
Porque no pior dos casos, irmão, você vai conseguir um emprego na área ou um voluntariado, alguma coisa que te dê currículo. Crie currículo canadense, sim. Faça voluntariado, sim. Você quer ganhar dinheiro? Também quero. Faça voluntariado. Entrou na área, mas não teve oportunidade? Faça voluntariado. Faça voluntariado. Currículo que você... Exato. Só bem rapidamente, eu fiz um voluntariado numa feira de pequenos produtores, né? Enfim, que chama Withrow Farmers Market, que fica lá em York, onde a gente mora. É uma feira que acontece todo verão e tal, todo ano. É muito bacana. No primeiro ano, eu fui, tipo, eles chamam de Marshall, que era tipo ajudar. Tipo, orientar, sabe? É por aqui a saída, você tem uma caneta, tipo, coisas assim. Totalmente organização. No segundo ano, eu fui Social Media Manager. Olha! Caramba, que legal. Então, você tá entendendo? E assim, não é porque, sei lá, eu apresentei um super projeto. É porque eu fiquei de olho na vaga, a vaga abriu, eu me candidatei, eu fui lá e eu fiz coisa legal. E os caras, nossa, você quer um referral no LinkedIn e tal? Então, tipo assim, isso é muito bacana, sabe? Você tá querendo entrar numa área nova, busca um voluntariado, porque eles sabem que você não tá ganhando um centavo, irmão. Então, assim, eles estão dispostos a te dar uma carta, um referral, sabe? Se abrir uma vaga, eles podem te indicar, enfim. Então, assim, isso é criar conexões, né? Não é simplesmente pelo dinheiro, é por outros fatores também que vão te levar aonde você quer chegar. Então, pense sobre isso também. Eu acho que a dica principal que eu falaria é para estudar inglês. Porque, assim, foi essencial e foi uma das coisas que me deixavam mais preocupadas, assim. Que quando chegou a época de fazer o curso, de fazer o estágio, de ter que conversar com o paciente, eu pensava, né, meu inglês já estava desenvolvido, mas eu conseguia exercer a profissão de enfermeiro, porque até no Brasil o vocabulário de enfermeiro, de profissional de saúde, assim, é diferente, né, do coloquial, do que as pessoas conversam na rua. Então, assim, eu ficava preocupada. Então, eu dou essa dica. Estudem inglês. Eu sei que é difícil estudar no Brasil, porque aqui você pratica, né, conversação diariamente, mas estudem e façam um planejamento, que eu não fiz. Planejem, façam um planejamento no papel mesmo. Olha, eu vou fazer isso, né? Depois vou aplicar, vou fazer a imigração do Brasil direto para cá, ou então vou fazer um college aqui, que eu também recomendo para quem quer vir. Assim, se você é enfermeiro no Brasil, quer vir para cá, às vezes não quer fazer a imigração direto de enfermeiro para cá, faz um college como o Practical Nurse, que também tem uma recompensa assim ótima, né, financeiramente. Então, como uma etapa antes, né? Até conseguir, porque depois que você fizer o college, se você quiser também fazer como enfermeiro depois, você consegue, né? Quiser a sua licença como enfermeiro, sim. Mas eu acho que o RPN, assim, já é excelente. Se você quiser vir trabalhar, tiver uma remuneração, vai ter uma remuneração melhor, vai ser mais valorizado. Para vocês terem ideia, nas instituições de longa permanência que eu trabalho, as coordenadoras de lá são RPNs, então elas não são nem enfermeiras mesmo. Então, se dá para construir uma carreira também, sabe? Entendi. Acho que se eu soubesse antes como que era o mercado de trabalho canadense, na minha dica leia muito sobre o seu mercado no Canadá. Esquece que você tem toda essa experiência no Brasil. Óbvio que você vai trazer a experiência do Brasil. Leia muito, tenta entender, vê o que você quer. Não se fecha, abre para outras carreiras se não é aquilo que você quer. Essa é a minha dica. Porque se você lê, se você entende, se você estuda um pouco, não tem como dar errado. Pode ser que você vai passar perrengue. Todo mundo passa perrengue, mas assim, muito difícil dar errado. Então, assim, tenta entender, não fique com preguiça. Não adianta você vai pagar o melhor recrutador, né, o melhor headhunter que tem do mundo, se você não souber exatamente aonde você quer estar, o que você quer ser. Então, assim, se eu soubesse disso, eu sempre fiz isso, mas assim, hoje eu sei que eu quero o que eu não quero. E que eu não sabia. Então, assim, essa é a minha dica. Saber exatamente para onde você quer ir. Tentar, mesmo que você vai errar. Você vai errar o tempo todo. Você vai aprender na marra. Mas, assim, e tá aberto. Parar com aquela cabeça, assim. Pelo menos meus amigos são assim.
se eu falar como os meus amigos são, tem até vergonha, assim. Para que ninguém esteja vendo isso. Eles, assim, porque eles são tão assim que eles não conseguem abrir nem um pouquinho assim. Então, venha pro Canadá com seus horizontes todos abertos. Pegue todas as oportunidades. Vai trabalhar de garçonete, de bartender, no catering. Embrace. Abraça as oportunidades. Abrace tudo. Porque você não tem nada a perder, só ganhar. Ou você vai melhorar seu inglês, ou você vai ter uma experiência canadense, ou você vai fazer um network, ou você vai conhecer gente. Vai ganhar segurança, confiança, entender de cultura. E conhecer gente é o segredo, né? Porque é o network. Você faz network... Eu faço network até com o meu concierge, se deixar. Não, acho que eu comentei um pouquinho antes também. Acho que a questão da resiliência, a questão da inteligência emocional e a questão de você aprimorar suas habilidades em vendas. Eu acho que esses 3 pontos, assim, são os principais. De novo, em tudo. Quer ser financeiro? Saiba se vender. Perguntaram o que é interessante numa entrevista de emprego. Poxa, você precisa ter uma comunicação boa. E para isso você consegue se vender também para essa oportunidade de emprego. Então, acho que são esses 3 principais pontos que eu mencionaria. Você aprimorar suas habilidades em vendas, inteligência emocional, resiliência. Acho que tendo esses 3 pontos, você sendo forte nisso, acho que você vem bem preparado para cá. E, de novo, se preparar, né? Saber o terreno que você vai estar entrando. Beleza. Eu acho que investir no inglês, ele nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais, certo? Investe no inglês o máximo que você puder. Eu acho que estudar o mercado que você quer atuar, certo? Antes de você vir para cá, justamente para saber qual que é a certificação que precisa para um banco, qual é a certificação que precisa para ser um gerente de projeto, e vai elencando isso, sabe? Eu acho que você entender o mercado de trabalho, mano, salva quanto mais você puder de dinheiro para você, não é uma realidade, para você não passar um aperto no primeiro momento, certo? Existem vários trabalhos que você pode fazer assim que chegar, mas também eu acho que inglês e dinheiro nunca é demais. Então, assim, salva grana. E eu falo, toda vez eu falo isso na minha live, certo? Quando você passa na imigração aqui do Canadá, ele tem eu costumo dizer que ele tem tipo um negócio de ombreira, não sei se vocês viram, que lá tem uma capa. É a capa da humildade, sabe? Use essa capa. Porque muitas vezes, muitas pessoas deixam posições e profissões magníficas, como nós deixamos para trás lá. Só que aqui você está começando, sabe? Então, assim, não é só o inglês, é a cultura da piada que é diferente. É o teu amigo que não costuma almoçar porque o horário da comida dele é diferente. É você tá trabalhando com uma pessoa que é de Bangladesh, outra que é do Brasil, outra que é da Venezuela. Então, assim, eu venho com o teu coração aberto e eu não tô falando só da sexualidade, sabe? E como você falou no começo, né? Agora eu vou puxar a sardinha pra gente. Se você é homofóbico, revê os teus conceitos, porque o Canadá, se eu não me engano, tá como o 3º país mais gay-friendly do mundo. Inclusive foi uma das razões que nós escolhemos o Canadá, sabe? Porque eu não tá no topo pra mim. Como que eu vou para um país que tem qualidade de vida e não é gay friendly, entende? Então, assim, veste a capa da humildade, sabe? Vem com o teu coração aberto, que na hora certa tudo vai acontecer, sabe? Eu gosto muito de correr atrás dos meus sonhos, mas entre correr atrás do sonho, a gente levanta da cama, lava o rosto, escova os dentes e batalha que o sonho acontece. Se ficar só deitadinho lá, do céu só cai o quê? Neve. Posso falar? Claro. Então tá. A minha dica é, com certeza, estudem inglês. Tem que vir pra cá já com algum conhecimento, porque eu falo que é diferente. Inglês 0 e inglês básico. Eu vim com inglês básico. E eu conheci pessoas que vieram com inglês 0, que não conseguiam falar 1, 2, 3 em inglês. E é muito, muito, muito mais difícil. Dica de amigo mesmo, gente. Aprendam a língua. Quanto melhor o seu inglês, mais fácil vai ser sua vida aqui. Quer dizer, inglês pra província, né? De Ontário, pra província que fala inglês. Outra dica. Não tenham medo de mandar seu currículo, de perguntar sobre vagas, mesmo se o seu inglês não for fluente, mesmo se o seu inglês for básico para intermediário. Mete as caras, se precisar ir no mercado comprar alguma coisa, vai, tenta, arrisca, sabe? Não tenha medo, porque se você tiver vergonha, você não vai conseguir evoluir. Então, tem que tentar, tem que, sabe, dar o seu melhor. E também não tenham medo de mudar de emprego, de ficar acomodado em uma coisa que você não gosta, pensando que você vai ficar a vida toda lá.
Não, gente, tenta encontrar vaga no que você quer fazer da vida ou da experiência que você quer ter. Não fiquem acomodados, sabe? Assim, consegui esse emprego. Porque assim, tava ok na fábrica. O valor que eu tava ganhando lá era ok, dava pra gente se manter. Mas não era uma coisa que eu gostava, não era onde eu queria chegar. E, enfim, sabe? Gente, se joguem, tentem, não fiquem com medo. Porque o Canadá dá oportunidade, eu senti isso. A oportunidade que eu tô tendo aqui, talvez eu não tivesse no Brasil. E, nossa, eu fico assim, chocada e, enfim, quero que todo mundo também faça o mesmo, que consiga, vai pra frente, manda mesmo seu resumê, pede dicas, as dicas que vocês deram, maravilhosas, muito obrigada. Espero que tenha ajudado aí, pessoal. Gente, se joga, não tenham medo. Não, muito bom. Não, sensacional, Raquel. Boa pergunta. Não me preparei para isso, mas pessoas que querem vir pro Canadá, acho que eu comentei no começo da live, sempre tem um plano A, B, C, D, E, F, todos os planos possíveis, porque um plano sempre vai falhar, você sempre vai precisar do outro plano e precisa ter em mente que isso vai acontecer. Nenhum plano aqui acontece da forma como se planejou no Brasil. Como gerentes de projeto, a gente tem que estar sempre preparado para esse risco. Então, se planeje muito bem e tenha em mente que as coisas nem sempre vão ser um mar de rosas e vai ter um problema no meio do caminho. Então, se prepare para isso. Na parte de gerente de projetos, se você ainda não é um gerente de projetos e quer ser um gerente de projetos, trabalhe para que isso aconteça. Então, entenda onde você quer chegar, qual é a área que você quer atuar, as coisas que você precisa saber que você precisa fazer para chegar nesse patamar, se é uma certificação, se é um estudo, se é um curso, seja lá o que for, se é uma experiência que você precisa. Então, faça todo um planejamento para que isso aconteça, porque tudo depende de um planejamento. Se você já é um gerente de projetos e precisa de uma ajuda, entre no TNPM. Desde que você esteja no Canadá, né? Fala o pessoal. Desde que você esteja no Canadá. Porque a gente tem falado, tem pessoas que têm tentado do Brasil entrar no TNPM, então fala um pouquinho. Exatamente. O TNPM, ele é um grupo de gerentes de projetos que, ou pessoas que estão seguindo esse caminho, que já residem aqui no Canadá. Né? Ele é um grupo bem focado justamente para ajudar as pessoas que já estão aqui. Então, se você ainda está no Brasil, a gente ainda não abriu essa oportunidade para as pessoas que estão no Brasil, justamente porque a gente tem esse foco nas pessoas que estão aqui. A gente está preparando esse público-alvo. Então, é um grupo de brasileiros, gerentes de projetos de diversas áreas. Temos gente de TI, de consultoria, de advogados, temos da parte de aviação, temos N indústrias diferentes com esses gerentes de projetos. E a gente se ajuda entre si. Então, seja com networking, seja com referral, seja com uma palestra, seja com um curso de certificação. A gente tem diversas atividades que são desenvolvidas aí dentro do grupo. A mentoria, que ajuda com que os profissionais que já estão aqui consigam alcançar os objetivos que eles têm. Ou seja, conseguir o primeiro emprego, fazer uma transição de carreira, aumentar salário, sei lá. Então, tem diversas ferramentas que nós temos, diversos grupos que nós temos ali no TNPM que ajuda com que os profissionais, os membros, atinjam esse objetivo maior. E eu acho que são esses três as minhas dicas. E invista no seu networking. Se você é um brasileiro que está aí ou está aqui já ainda não sabe como fazer o networking, procure quem possa te ajudar. Procure um mentor que vai te explicar como é que o networking é feito. Comece a investir nessa rede de contatos, porque ela é importante não só nesse seu momento de procura de empregos, mas futuramente para uma transição de carreira ou para qualquer plano de vida que você tenha, como a gente já discutiu aí o intuito do networking e de uma mentoria que estão ali interligados também. Então, invista na sua rede de contatos. Olha, apesar de eu ter conseguido, acho que no meu processo teve um fator de preparação, mas um fator sorte também, de eu conseguir fechar esse gap, de conseguir um trabalho tão rápido. Quando eu cheguei aqui, eu não via tanta conexão entre os brasileiros, organizada, como eu vejo hoje. Então, TNPM, o Network para Brasileiros,
são grupos incríveis, que hoje eles trazem esse tipo de conteúdo que eu não tinha acesso naquela época. Eu acho que não existia, né? Tinha muito pouco. Era muito pouco, então eu citei o Lionel, porque o Lionel foi um que eu acabei me pegando. Mas se eu tivesse a oportunidade de interagir com esses grupos e fazer parte deles, eu acho que a minha adaptação em outros aspectos da minha integração aqui poderia até ter sido melhor. Teve a minha adaptação profissional, mas mesmo na adaptação pessoal, porque, querendo ou não, aqui você passa perrengue com as crianças, desde summer camp, onde que eles vão fazer, até onde que eles vão estudar, onde que você vai morar. E hoje, tendo essas redes disponíveis aqui, eu acho que é um super de um benefício que eu fico feliz das pessoas terem e poderem se basear nelas e usar. Então eu com certeza eu faria parte, e eu tenho certeza que eu me beneficiaria mais fazendo parte dessas redes de ajuda que existem aqui no Canadá hoje.